Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Meu nome é Francisco, sou da igreja em Porto Velho. Estou aqui para dar continuidade no projeto Livro na Minha Mão. Vou falar hoje sobre o livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, do nosso amado irmão Pedro Dong. Vou falar especificamente do capítulo 4, que tem como tema o sacerdócio de Cristo. Louvado seja o Senhor. Mas antes de entrar no capítulo 4, queria pedir para você, irmão, irmã, ouvintes, você que tem nos acompanhado aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, que é para você ser notificado sempre que for postado aqui um conteúdo novo, tá bom? Também não esqueça de dar o seu like e nos ajudar na propagação desse canal, para que essa palavra possa chegar a outras pessoas, tá bom? Jesus é o nosso Senhor. Como falei, vou falar do capítulo 4, que o tema é o sacerdócio de Cristo, ou Cristo como nosso sacerdote, Louvado seja o Senhor por isso. Cristo, ele como sacerdote, como nosso sacerdote, ele tem uma função, e essa função de Cristo, como sacerdote, é nos aperfeiçoar. Louvado seja o Senhor por isso, ele tem um objetivo. Deus tem um objetivo, irmãos. Cristo tem um objetivo, nos aperfeiçoar, nos purificar. Por que ele quer nos aperfeiçoar? Por que ele quer nos purificar? Porque ele quer nos introduzir na glória de Deus. Louvado seja o Senhor por isso, Cristo quer nos introduzir na glória de Deus. E Cristo é amor, Deus é amor. Por conta do seu amor, ele quer nos levar a essa glória. Mas ele é também justiça, e por conta da sua justiça, ele precisa nos aperfeiçoar, precisa nos purificar para nós podermos entrar nessa glória, Por conta da sua justiça, nós não podemos entrar nessa glória de qualquer maneira, porque Deus é justo. Então ele quer nos aperfeiçoar, quer nos purificar para que nós possamos entrar na glória de Deus, nós possamos reinar com ele, Louvado seja o Senhor por isso. Ó Senhor Jesus. E como que ele quer fazer isso, Como que Cristo quer nos levar a essa glória? Aí agora é o que nós vamos fazer, nós vamos ver, Ele quer completar essa salvação em nós, quer nos purificar. Se ele quer completar essa salvação, quer dizer que essa salvação já começou e ele quer completar. Como assim essa salvação começou e ele quer completar essa salvação? É exatamente isso mesmo. Uma vez que nós recebemos o Senhor, segundo a Tessalonicenses, segundo o livro de Tessalonicenses, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, segundo esse versículo, ele diz que nós, o homem, é feito de 3 partes, Lá diz que o homem é feito de espírito, alma e corpo, Fala assim, mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele mostra que nós somos de 3 partes e fala que o Deus da paz vos santifique. Ele quer nos santificar em tudo, Espírito, alma e corpo. Nosso espírito, uma vez quando nós recebemos Deus, uma vez que nós cremos no Senhor Jesus, o nosso espírito é salvo, E o nosso corpo, ele vai ser regenerado na segunda vinda de Cristo. E o que está em processo hoje é o processo de salvação da nossa alma, Nossa alma hoje, ela está num processo de transformação, que é um processo para a salvação da nossa alma. Louvado seja o Senhor por isso. É ela que precisa dessa salvação. Ó Senhor Jesus. E Cristo, como nosso sacerdote, ele quer nos purificar, quer nos lavar, para que nós possamos herdar esse reino. Queria pedir para você, irmão, irmã, ouvinte, você que nos acompanha aqui no canal, que você possa acompanhar com a sua Bíblia, tá bom? Estou com a minha Bíblia aqui, vou ler alguns versículos, e eu gostaria de pedir que você também acompanhe com a sua Bíblia aí, porque é importante, tá bom? Então abra a sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 10, tá bom? Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim, Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. O que o autor de Hebreus está falando aqui, que possivelmente é Paulo, Ele está falando que a lei ela tem uma sombra dos bens vindouros, mas que ela jamais, jamais pode tornar perfeito o ofertante. Ou seja, a lei, que é a antiga aliança de Deus com o homem, no Antigo Testamento,
ela tinha os sacerdotes segundo a ordem, o sacerdote levítico, né, segundo a ordem de Arão, né? Somente quem era da tribo de Levi podia servir como sacerdote, né? E aí ele diz o seguinte, né? Esses sacerdotes, eles tinham uma função, né? De apresentar o homem a Deus, né? O homem pecava, então uma vez por ano ele levava um animal, aquele animal era sacrificado, era imolado, e aquele sacerdote tinha essa função de representar ali o homem a Deus, né? Ou reconciliar, digamos assim, o homem com Deus por meio daquele animal que era imolado. Mas aqui diz que esse sacerdote, né, esse sacrifício jamais tornava o homem perfeito. É o que está falando aqui em Hebreus capítulo 10. Aí abra aí também sua Bíblia em Hebreus capítulo 7. Volta aí, uma página ou duas, em Hebreus capítulo 7, versículo 11. Diz assim, ó: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdótico levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Agora, o que o autor está falando aqui é, se, portanto, a perfeição houvera mediante o sacerdote, ele está falando assim, olha, se esse sacerdote da antiga aliança, eles levassem ao homem à perfeição, não tinha necessidade de vir um outro sacerdote. Uma vez que veio um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o nosso Cristo, louvado seja o Senhor por isso, é porque o antigo sacerdote ele não conseguia levar o homem à perfeição. Mas esse novo sacerdote, por meio dessa nova aliança de Deus com o homem, nós podemos ser levados à perfeição. Podemos ser aperfeiçoados dia após dia. Louvado seja o Senhor por isso. Ó Senhor Jesus, abra aí em Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Olha só que passagem interessante. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 48. Mateus 5, 48 diz assim, ó: portanto, sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Louvado seja o Senhor, nosso Pai Celeste, Ele é perfeito. Ó Senhor Jesus, Ele alcançou o nível máximo da perfeição. Louvado seja o Senhor por isso. E Ele quer isso para nós também. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É isso que Deus quer. Quando fala perfeito, quer dizer que Ele quer nos aperfeiçoar, quer nos tornar pessoas perfeitas. E isso é o processo que nós estamos hoje, que é o processo de salvação da nossa alma. E é isso que Deus quer de nós. No Antigo Testamento, como eu li, na Antiga Aliança, tinha os sacerdotes, tinha um animal que era imolado. Volta lá para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, eu vou ler novamente a partir do versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais ela pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessados de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciências de pecados. Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. Então, o que ele está falando é que todos os anos o homem fazia aquele mesmo ritual, uma vez por ano. Mas todo ano, quando ele levava lá o animal, havia uma recordação do pecado anterior. Por quê? Porque o sangue do animal, no versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Então, esse derramamento de sangue, todo aquele ritual que era feito, ele apenas cobria o pecado, mas ele não removia. Abra aí a sua Bíblia em Salmos, capítulo 32. Salmo, capítulo 32, nos mostra que os pecados eram apenas cobertos. Apenas coberto. Salmo, capítulo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
Então o que que acontece? Quando era feito aquele sacrifício, né, quando aquele animal era levado diante do sacerdote, ele era imolado, tinha todo aquele processo, todo aquele ritual, o que que acontecia ali? A iniquidade era perdoada, Deus perdoava o homem era reconciliado com Deus, mas o pecado era coberto. Abra aí Romanos capítulo 4 agora, Romanos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Ó Senhor Jesus, enquanto você procura, você pode invocar o nome do Senhor. Romanos capítulo 4, versículo 7 e 8, tá bom? Romanos 4, versículo 7 e 8. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Então veja, mais uma vez é mostrado, né, que na antiga aliança, uma vez que era feito todo aquele ritual, o Senhor perdoava a iniquidade e o pecado era coberto. A gente sempre dá um exemplo na vida da igreja, né? Qual que é a diferença de ser coberto ou de ser removido, né? Porque hoje, por meio do sangue de Cristo, desse nosso sumo sacerdote, nossos pecados não são cobertos, apenas cobertos, irmãos, eles são purificados, eles são lavados. O sangue de Cristo nos lava todo o nosso pecado. Qual que é a diferença, né? A gente sempre dá o exemplo. Digamos que a sua casa está suja. Aí você vai lá na sua sala, pega uma vassoura, dá uma varridinha, aí pega aquela sujeira, aquela poeira toda que saiu da casa, coloca debaixo do tapete. Você limpou ali, né? Deu uma limpada ali, mas a sujeira está lá, está só coberta. Mas hoje, por meio desse sumo sacerdote, não. Essa sujeira é limpa. Então a diferença é essa, quando você pega a casa, vai lá, limpa, varre, passa um pano, limpa, o ambiente é outro, né? Louvado seja o Senhor por isso. É isso que Cristo quer fazer conosco hoje, quer nos purificar, nos limpar por completo. Louvado seja o Senhor, né? Como que ele vai fazer isso, né? Como que Cristo faz isso? Ele faz isso por meio do sangue que ele derramou por nós ali na cruz. E para ter acesso a esse sangue, né, como nós precisamos crer nisso, né? Vamos lá, vamos ver se esse sangue realmente remove esse pecado ou não, se ele apenas cobre. Agora o sangue de Cristo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Aqui, João Batista dá testemunho de Cristo. E ele diz assim, ó: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o Senhor. Esse aqui ele não cobre, ele não apenas cobre, ele tira o pecado. Louvado seja o Senhor por isso. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso sumo sacerdote. Ele tira o pecado. Hebreus capítulo 9. Abra aí sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 14, tá? Hebreus capítulo 9, versículo 14. Fala assim, ó: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Veja, em Hebreus capítulo 10, quando fala da lei, fala que eles traziam recordações. Ano após ano eles ofereciam o sacrifício. Toda vez que eles iam lá oferecer, trazia recordação do pecado passado. Mas agora, Hebreus capítulo 9 fala que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Agora a nossa consciência é purificada. Ela não traz mais recordação de coisas negativas. Louvado seja o Senhor por isso. O sangue de Cristo, ele tem esse poder de nos purificar, de nos limpar. E como que eu tenho acesso a esse sangue? Como que eu vou ter acesso a esse sangue para ele purificar os meus pecados? Basta, lembra, né? Eu falei no início, nós somos feitos de 3 partes: espírito, alma e corpo. Quando eu recebo o Senhor, primeiro passo, eu preciso crer. Preciso crer em Cristo, eu preciso crer no Senhor Jesus, crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio, que Ele derramou que Ele morreu, né? Derramou o seu sangue para nos purificar, para nos lavar e para nos reconciliar com Ele mesmo, nos reconciliar com Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Quando eu creio nisso, meu espírito é salvo. Aí eu começo a ter acesso a esse sangue. Aí agora, para mim ter o acesso completo a esse sangue,
Toda vez, irmãos, que eu pecar, toda vez que eu fizer algo que não agrada a Deus, toda vez que eu fazer algo que não está segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, eu preciso ir diante dele. Falar, Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Eu fiz algo que não te agrada. Me perdoa, Senhor. Me lava com teu sangue, me limpa, me purifica por completo. Cada vez que eu tenho essa atitude de um arrependimento cabal, eu sou lavado com o sangue de Cristo. Abra aí agora a sua Bíblia em 1 João, agora é Evangelho, tá bom? Agora é Epístola, tá? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que ele diz. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vez que eu confesso o meu pecado, uma vez que eu vou diante de Deus, confesso o meu pecado para ele, ele é fiel e ele é justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Agora abra em Provérbios, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28. Ó Senhor Jesus, Provérbio, capítulo 28, versículo... Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Louvado seja o Senhor por isso. Irmão, se eu encobrir as minhas transgressões, se eu não for diante do Senhor e não confessar, jamais eu vou prosperar na vida espiritual, jamais. Mas se eu confessar para o Senhor, Ele é fiel e justo para me perdoar meus pecados, me purificar de toda injustiça. E o confessar e deixa, alcançará misericórdia. Sabe como é que você tem acesso a esse sangue? Indo diante do Senhor, abrindo o seu coração para Ele, confessando. Aí o Senhor, Ele é fiel e justo, nos purificará e nós alcançaremos essa misericórdia. Louvado seja o Senhor por isso. Então esse é um passo, irmãos, confessar, e aí nós temos acesso a esse sangue. Então, por um lado, esse Cristo como esse sacerdote, ele tem esse sangue que nos purifica. E por outro lado, Cristo como um sacerdote, ele também tem a água da palavra que nos lava. Então nós vimos que na antiga aliança o sacerdote, né, usava o sangue de animal, e que Cristo como nosso sumo sacerdote derramou o seu sangue. E que esse sangue de Cristo como nosso sumo sacerdote tem uma eficácia muito mais poderosa, muito mais potente do que qualquer sangue de qualquer animal derramado na antiga aliança. Louvado seja o Senhor por essa nova aliança e por esse sangue de Cristo derramado em favor de mim e de você. Ó Senhor Jesus. Agora vamos falar um pouco dessa palavra, né? Dessa água da palavra. No Antigo Testamento, abra aí em Levítico capítulo 8, quando o Senhor chamou, né? Mandou Moisés chamar Arão ali e seus filhos, né? Para Levíticos capítulo 8, deixa eu ver o versículo aqui, Levítico capítulo 8, versículo 5. Ele diz assim, ó: Então disse Moisés à congregação, isto é o que o Senhor ordenou. Veja qual que é a ordem de Deus, né? O Senhor falou com Moisés chamou ali Arão e os seus filhos, e ele deu uma ordem, que fizessem, a ordem que o Senhor ordenou que eles fizessem. E fez chegar Arão e a seus filhos e os lavou com água. A ordem de Deus para ele é que eles precisavam ser lavados com água. Então o sacerdote da antiga aliança, ele precisava, né, ser lavado com água. Agora abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Ó Senhor Jesus, Efésios capítulo 5,
versículo 25 em diante, diz assim, ó: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que o santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Louvado seja o Senhor, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja, irmãos, a palavra de Deus, ela serve como essa água purificadora, que vem e nos lava. Ó Senhor Jesus, o mundo por si só, né? Ou seja, o povo ali na antiga aliança, ano após ano, ele ia lá, aí no final do ano, digamos assim, né? Ele ia lá no final do ano, um exemplo. Aí ele oferecia aquele holocausto e tal, todo aquele ritual, passava um ano sem ir lá. Um ano depois, quando ele ia, com certeza, né, tinha tantas situações que tinham acontecido, porque o mundo traz essas situações. E aí ele oferecia um outro animal. Hoje, irmãos, não é diferente. O mundo, por si só, ele trata, né, de encher a nossa mente de coisas terrenas. Ele vai colocando, por meio de notícia. Até a notícia hoje, né? Notícias que não são pecado, mas às vezes aquelas notícias que traz um peso para nossa consciência, que traz um rancor às vezes no nosso coração, e aquilo vai nos enchendo, né? Vai tirando a nossa sobriedade, a nossa consciência vai ficando cheia de coisa, a nossa mente vai ficando cheia de coisa. Mas quando eu me volto para a palavra, ó Senhor Jesus, ela vem como água, né? Como um refrigério, né? Ela vem como um refrigério, vem limpando, vem purificando, vem tirando tudo aquilo que é impuro. Louvado seja o Senhor por isso, né? A palavra tem essa função de nos lavar. Quanto mais eu tenho contato com a palavra, quanto mais eu busco a palavra, quanto mais eu me alimento dessa palavra, mais eu sou limpo por meio dela. Louvado seja o Senhor. Que cada um de nós possamos ter esse sentimento, possamos ter essa fome da palavra, né? Para que nós possamos ser limpos por ela, né? Senhor Jesus. Por um lado, né, tem o sangue, por outro lado tem a palavra e por outro lado tem o Espírito. Louvado seja o Senhor. O Senhor, na antiga aliança também tem, né? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Levítico capítulo 8. Eu vou apressar um pouquinho mais porque o tempo está passando muito rápido. Levítico capítulo 8, ele diz assim, ó. Levítico capítulo 8, versículo 10, diz assim, ó: então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou, e dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para o consagrá-lo. Então aqui é apresentado para nós o óleo da unção ali na antiga aliança. Em Levítico capítulo 8, versículo 10 até o 12 foi o que eu li. E agora em Êxodo, em Levítico ele apresenta o óleo da unção, e em Êxodo ele mostra para nós a composição do óleo da unção. Êxodo capítulo 30, diz assim, ó, Êxodo capítulo 30, versículo 23, Êxodo 30, 23 até o 25, diz assim, ó: tu, pois, tomas das mais excelentes especiarias, de mirra fluída 500 ciclos, de cinnamon odoroso a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva 1 hin. Louvado seja o Senhor por isso. Então aqui agora é apresentado, disto farás o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Então veja, agora aqui é apresentadas as especiarias, de que era feito o óleo da unção. E aqui diz assim, ó, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva 1 hin. O azeite de oliva representa o Espírito, e as demais especiarias representam a natureza de Cristo, né? Esse óleo, essas especiarias representam a cássia, que, deixa eu lembrar aqui,
Tu, pois, toma excelentes especiarias. De mirra, a mirra representa a morte de Cristo, né? O cinamomo representa a eficácia da morte. O cálamo aromático representa a ressurreição de Cristo. E a acácia representa a eficácia da sua ressurreição. E o azeite representa, o azeite, né, de oliva, o unho de azeite representa o Espírito. Louvado seja o Senhor por isso. O que nós precisamos hoje? Nós precisamos hoje desse Espírito, que é o azeite, né? Louvado seja o Senhor. Quanto mais eu busco, quanto mais eu me volto para o Espírito, mais eu sou transformado, mais eu sou purificado por meio desse Espírito. Como eu tenho acesso a esse Espírito? Por meio de invocar o nome do Senhor. Quanto mais eu invoco o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, quanto mais eu busco essa presença do Senhor por meio de invocar o seu nome, mais eu me volto para o Espírito, mais eu desfruto do Espírito, mais é dispensado desse Espírito para dentro de mim. Louvado seja o Senhor por todo esse sacrifício que Cristo fez por nós, né? Se tornando o nosso Cordeiro, né? Derramando o seu sangue para purificar os nossos pecados. Louvado seja o Senhor por isso. E hoje nós temos acesso a isso, né? Hoje Ele quer nos aperfeiçoar, quer nos transformar para nos levar para a glória do Pai. Então você que está me ouvindo agora, creia em Cristo, creia que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio como homem, que Ele deu a sua vida por mim e por você. Uma vez que você crê, uma vez que você recebe Ele como seu Salvador, você é salvo no seu espírito. E aí começa um período de transformação da sua alma. Aí você pecou, confessa, busca o Senhor, confessa para o Senhor, confessa as suas fraquezas, confessa as suas dificuldades. Ele te perdoa, Ele limpa seus pecados, Ele te purifica. Se alimente da palavra, busque a palavra, ela vai te lavando, vai tirando tudo que é impureza, vai te lavando. Por meio desse lavar, nós vamos sendo transformados. Se volte para o Espírito, né? Esse óleo da unção, se volte para o Espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, é dessa maneira, né, que nós vamos ser introduzidos, nós vamos ser transformados. Nós vamos ser transformados e vamos ser introduzidos na glória de Deus. Então, irmãos, nós vemos, né? Nós temos o sangue, nós temos o Espírito e nós temos a palavra. Ó Senhor Jesus, o Senhor já nos doou tudo, né? Que nos conduzem à vida e à piedade. Agora requer que cada um de nós tenhamos uma posição firmes pelo nosso Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Por outro lado, né? Nós temos também a vida da igreja, o viver da igreja. Nós temos que ter o costume, né? Buscar estar junto com os irmãos. É o viver da igreja, um viver intenso, que vai nos ajudar a sermos aperfeiçoados. Louvado seja o Senhor por isso, junto com os irmãos. Veja só, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Diz assim, ó: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que os dias se aproximam. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Consideremos também uns aos outros, considerar os irmãos, e vamos nos estimularmos ao amor e a boas obras. Vamos estimular os irmãos ao amor. Vamos estimular os irmãos a esse amor de Cristo e também às boas obras. E não deixar de congregar, como é costume de alguns. Ó Senhor Jesus, vamos perseverar, irmãos. Perseverar na vida da igreja. Nós precisamos de um ambiente adequado. Para que nós sejamos transformados, nós precisamos desse ambiente adequado, que é a vida da igreja, né? Louvado seja o Senhor. Precisamos perseverar. Lembra que o que está em jogo hoje é a salvação da nossa alma. Então abra aí agora sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, Lucas 21, versículo 19. Lucas 21, 19. Diz assim, ó: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ó Senhor Jesus, agora é a nossa vez, né?
tudo que Deus podia fazer, Ele fez para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele mesmo, e Ele está nos aperfeiçoando, nos transformando, para nos introduzir na glória de Deus, para nos colocar no reino milenar. Louvado seja o Senhor. Agora, precisa de uma posição minha e sua, que é a busca, né, por Ele, que é de ter um coração de arrependimento, de buscar por esse sangue, né? Nós precisamos crer nele, precisamos confessar, precisamos congregar, precisamos de perseverança. Ó Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, que você seja ajudado por essa palavra e que você seja transformado para ser introduzido na glória de Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor.